Você parou para pensar em como a gente faz a inteligência artificial sair do campo das ideias e começar, de fato, a fazer as coisas no mundo real? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar nos blocos de construção dos agentes de IA, para entender como eles transformam modelos de linguagem gigantes de meros pensadores em verdadeiros executores. A grande questão é essa, né? A gente tem esses cérebros digitais superpotentes, os LLMs, que processam informação numa velocidade absurda. Mas como é que a gente dá mãos para eles? Como eles saem do campo do saber e partem para o fazer? É exatamente essa ponte que a gente vai cruzar agora. Pensa só, um LLM sozinho é quase como um cérebro num pote. Ele tem um conhecimento gigantesco, mas não tem como interagir com o mundo. Para conectar esse cérebro a tudo, a gente usa o que se chama de padrões agênticos. Imagina que são as plantas baixas, os projetos que dão aos LLMs as ferramentas para eles poderem agir. Beleza, então vamos lá. O primeiro passo é dar ao agente as ferramentas para interagir. Como é que ele busca uma informação em tempo real ou executa uma tarefa em outro programa? É aí que entra o nosso primeiro conjunto de padrões. O padrão mais fundamental de todos é o uso de ferramentas, ou to-use. É basicamente como a gente dá mãos digitais para um agente. Com isso, o LLM olha para um pedido e pensa: opa, para resolver isso aqui, eu preciso usar uma ajuda externa. Seja consultar um banco de dados ou chamar uma API. Esse esquema aqui mostra o ciclo direitinho. Chega um pedido, o agente saca que precisa de uma ferramenta, ele usa essa ferramenta e o resultado volta para ele. É assim que ele consegue sair daquela bolha de conhecimento estático que ele já tinha. Agora, o mais interessante aqui é a evolução disso tudo. A chamada de ferramenta tradicional é tipo uma linha telefônica direta, um para um, geralmente fechada num sistema só. Mas o protocolo de contexto de modelo, o MCP, esse é muito mais ambicioso. Ele cria um padrão aberto, um ecossistema onde qualquer agente pode encontrar e usar qualquer ferramenta que fale a mesma língua. A interoperabilidade é incrível. Certo, nosso agente já sabe usar ferramentas. Mas e agora? O próximo desafio é ensinar ele a lidar com tarefas mais cabeludas, que precisam de vários passos. Como é que ele organiza um plano de ação? Para tarefas que são mais diretas, em linha reta, a gente usa o encadeamento de prompts. É literalmente uma receita de bolo. Cada passo é um comando e o resultado de um alimenta o próximo. Como a gente vê aqui, primeiro resume o relatório, depois acha as tendências e, por fim, escreve o e-mail. Simples, direto e eficaz. Mas e quando a tarefa não é uma linha reta? Para isso, existe o roteamento. O agente analisa o que foi pedido e age como um controlador de tráfego inteligente, sabe? Ele decide qual é a melhor ferramenta ou o melhor especialista para aquele trabalho. É a bifurcação na estrada que dá a flexibilidade necessária. E para ganhar tempo e ser super eficiente, a gente usa a paralelização. Se um agente precisa pegar informações de 3 lugares diferentes, por que fazer um de cada vez? A paralelização deixa ele fazer tudo ao mesmo tempo, como se contratasse 3 assistentes para trabalhar em paralelo. Isso acelera o processo de uma forma absurda. Agora a coisa começa a ficar ainda mais interessante. A gente vai entrar nos padrões mais avançados que dão ao agente a capacidade de raciocinar, de ter um propósito e até de ficar mais inteligente por conta própria. É aqui que a verdadeira autonomia começa a aparecer. O padrão de definição de metas é importantíssimo. Em vez de só dar uma lista de tarefas, a gente dá uma missão. Algo como: resolva o problema de faturamento deste cliente. Aí, o próprio agente usa suas ferramentas e vai medindo o progresso até cumprir o objetivo. As ações passam a ter um propósito de verdade. E como é que esses agentes pensam? Bom, aqui a gente tem 2 abordagens. A cadeia de pensamento é um raciocínio linear, um passo depois do outro. Já a árvore de pensamentos é bem mais sofisticada. Com ela, o agente pode explorar várias linhas de raciocínio ao mesmo tempo, avaliar os caminhos e até voltar atrás se um deles não der em nada. Isso tudo nos leva a uma ideia que é simplesmente revolucionária: agentes que aprendem e se adaptam sozinhos. Essa citação sobre o agente Sika resume tudo. Ele não precisa daquele processo de treinamento tradicional para ficar melhor. E não é só teoria, não. Olha só os dados. Este gráfico mostra o desempenho do Sika melhorando com o tempo. Ele basicamente olha para o próprio código, encontra formas de melhorar, se reescreve e testa de novo. O resultado? Essa curva subindo. É um agente que literalmente fica mais inteligente a cada rodada. É claro que, com tanto poder assim, vem uma responsabilidade enorme. Agentes autônomos precisam ser confiáveis, eficientes e, acima de tudo, seguros.
Esta parte agora é sobre os padrões que garantem que eles operem do jeito certo. Os guardrails são essenciais. O nome já diz tudo, né? Eles funcionam como uma barreira de proteção, um escudo. Eles validam o que entra para filtrar qualquer coisa maliciosa e verificam o que sai para evitar respostas erradas ou perigosas. Eles mantêm o agente operando dentro de limites seguros. A otimização consciente de recursos é sobre ser inteligente com o dinheiro e o tempo. Um agente não precisa usar o modelo mais potente e caro para cada coisinha. Esse padrão permite que ele escolha a ferramenta certa para cada trabalho, equilibrando desempenho, custo e velocidade. É o famoso custo-benefício. E por fim, a avaliação e monitoramento. Isso aqui funciona como um painel de controle que nunca desliga. Ele fica de olho nas métricas mais importantes, como precisão, tempo de resposta e uso de ferramentas. Tudo para garantir que o agente está funcionando como deveria e para a gente poder identificar qualquer problema rapidinho. Então, qual é a grande sacada? É como todas essas peças se encaixam. Quando a gente combina o uso de ferramentas com planejamento, com raciocínio e com segurança, a gente começa a criar sistemas que são incrivelmente sofisticados. Um exemplo perfeito disso é o sistema Co-Scientist do Google. Ele não é um agente só, é um verdadeiro time de agentes especialistas. Tem os agentes que geram as hipóteses, os que criticam essas ideias e os que organizam e classificam tudo. É uma demonstração clara de todos esses padrões trabalhando em harmonia para fazer pesquisa científica de ponta. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para o futuro. Quando a gente tem agentes que não só executam tarefas, mas que podem aprender, descobrir conhecimento novo e se aprimorar sozinhos, as possibilidades são gigantescas. Que novos problemas na ciência, na criatividade ou no nosso dia a dia eles vão resolver? O potencial, bom, a gente está só começando a explorar.